Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, de condução do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, quinta-feira, dia 19 do 6 de 2025, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus, nessa Santíssimo Corpo de Sangue de Cristo, Jesus é o nosso grande alimento. Jesus é o nosso pão descido do céu. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 80. O Senhor nos alimentou com a flor do trigo e com o mel do rochedo saciou. Esse Deus sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos estão contidos nos nossos corações. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que não nos alimentamos deste pão do céu. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduza e nos fortaleça para que nós possamos se alimentar deste pão do céu. Abramos, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras deste quinta-feira, do Corpo e Sangue de Cristo, estão em Gênesis capítulo 14, de 18 a 20, o Salmo 119, a primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 26, e o Evangelho está em Lucas capítulo 11 a 17, 9 a 11 e 17. Naquele tempo, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. À tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir ao povoado e aos campos vizinhos para procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse a seus discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50, os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos seus discípulos para distribuir à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos do pedaço que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus acolhe a multidão, falando do reino de Deus, cura os necessitados. O dia está chegando, e o que fazer com essa multidão que necessita comida e hospedagem? Despedir ela é muito cômodo. Então o Senhor Jesus convoca os discípulos para que não se omitam. A solução foi organizar o povo, recolher o que havia depois da bênção de Jesus, repartir esses todos, entre todos. Resultado, todos comeram e ficaram satisfeitos. Onde a partilha, todos têm o mínimo para uma vida digna. É o que acontece aqui em Gênesis, quando o rei Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho como sacerdote do Deus Altíssimo. E o Salmo: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és o princípio desde o dia em que nasceste, na glória, esplendor e santidade, como o orvalho antes da aurora. Eu te gerei. E aqui o apóstolo Paulo, para a comunidade de Corinto, disse: Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele bebeis, fazei isso em minha memória. É a ceia do Senhor dos primeiros cristãos.
E aqui no Evangelho, multiplicação dos pães. Na celebração do corpo e sangue de Cristo, faz em memória desta doação suprema do Mestre, a qual nos quer solidários com a necessidade do povo. Então, nosso propósito, nosso objetivo desta quinta-feira, o corpo e o sangue de Jesus, é estar em comunhão com o pão do céu, que é Jesus. Oração final. Deus Pai todo amoroso, tem suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres. Em nome de Jesus, a todos que estiverem ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que nos dá esse pão do céu. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.